falar um pouquinho sobre o livro Por que as Nações Fracassam, né, de Acemoglu e Robson. É um livro de 2012, né? Então, dá um pouquinho aqui a minha visão sobre essa importante obra, né? Eu diria que é uma das obras mais influentes da década passada, que faz digamos assim, uma grande compilação das pesquisas desses dois estudiosos, né, economistas, com forte bagagem histórica, né? Acho que eles fazem para chegar a um resultado econômico, né, de uma análise econômica, eles se embasam muito numa pesquisa histórica de como esses países desenrolaram, né, como se desenrolou as questões sociológicas e econômicas desses países ao longo dos últimos anos, né? A grande proposta do livro é tentar explicar por que alguns países fracassam e outros prosperam, né? Daí o subtítulo, né, As Origens do Poder, da Prosperidade e da Pobreza, né? Então, a ideia justamente é mostrar por que algumas nações, ao longo das décadas, né, conseguiram sair da pobreza, sair de uma condição de subsistência e atingir a prosperidade, enquanto outras, até hoje, permanecem, né? E, a priori, os autores apresentam, eles trazem, né, três grandes hipóteses, né, que hoje são vigentes no mundo. A primeira, a hipótese geográfica, né, que a ideia justamente deles é trazer essas hipóteses para comentar o que eles acham sobre essas hipóteses e trazer a visão deles de por que, de fato, os países prosperaram, né? Então, a hipótese geográfica diz que a prosperidade dos países é determinada por onde ele está inserido geograficamente, né, que a característica geográfica favoreceria a prosperidade. E aí ele cita o exemplo dos países frios, né, que países que estão em regiões mais frias, né, ali mais para cima, vamos colocar assim no globo, eles possuiriam maior prosperidade em contraposição aos países tropicais, né? E ele já de cara já refuta essa possibilidade, trazendo o exemplo do México e dos Estados Unidos, né, que você tem ali no sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México, países que estão muito próximos ali, questão de quilômetros, né, são fronteiriços, e por um lado você tem uma grande prosperidade nos países americanos, IDH elevado, PIB per capita elevado, e por outro lado você tem um país miserável, com elevado índice de homicídios, mortalidade elevada, que é no caso do México. Então ele descarta já de cara essa hipótese. Depois ele vem com a questão da hipótese cultural, que talvez seja a hipótese mais aceita hoje em dia, que é de que países que possuem uma cultura mais elevada, uma cultura mais evoluída, são países que conseguem prosperar, né? E aí ele também traz um exemplo da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, também para derrubar essa tese, porque você tem países ali que são a mesma população, né? Na época que foi construído o Muro de Berlim, você tinha dos dois lados ali países com a mesma origem, a mesma carga genética, a mesma cultura, os mesmos costumes, e você teve uma grande disparidade de prosperidade, né, de condição entre esses dois países, né? E por fim ele traz a hipótese da ignorância, né, que alguns países são pobres, ou permanecem pobres, porque seus governantes são ignorantes, não sabem o que tem que ser feito. E ele também descarta isso porque demonstra, né, como, na verdade, esses governantes que, teoricamente, fazem por acaso, né, por ignorância, que não tomam as medidas corretas para a melhoria do país, na verdade o fazem para manter uma condição de poder, né, para manter o poder e para manter grupos de interesse que os dão sustentação no poder, né? Então, também descarta essa hipótese aí da ignorância. Então, vem a principal tese do autor, de que digamos assim, vai ser o fator determinante para a prosperidade ou a pobreza, né, de um país, seriam a qualidade das instituições desse país, né? Então, quanto melhores são as instituições, com mais virtuosas são as instituições de um país, maior a tendência
de que esse país consiga atingir a prosperidade, né? E quando se fala em instituições, que fica claro que pode-se entender que é o aparato regulatório, né, vigente no país. Então, as leis que regem as questões econômicas e questões sociais do país, né? O aparato regulatório seriam o conjunto das instituições. Então, você tem, por um lado, países que têm boas instituições, que ele chama de instituições inclusivas, né? Onde você tem garantido o direito à propriedade, você tem um sistema legal que ele é imparcial, e essas instituições geram um ambiente propício ao comércio, às trocas voluntárias e à geração de riqueza, né? Então, essas instituições inclusivas são as que permitem a geração e distribuição de riqueza e a distribuição de poder por toda a sociedade, restringindo que o poder seja usado de maneira arbitrária, né? E em contraposição você tem o que ele chama de instituições extrativistas, que seriam países onde as instituições elas concentram o poder, né, na mão de uma elite, e esse poder favorece com que essa elite consiga explorar os demais membros da população, né, digamos assim, a população que não detém o poder, né? Então esses governantes, esses déspotas, né, através dessas instituições extrativistas, eles conseguiriam se manter no poder e enriquecer às custas do resto da população através de um poder concentrado, como, por exemplo, né, a concessão de monopólios para grupos de interesse, a implementação de tarifas de importação para grupos que dão suporte a esses líderes, né? E até o caso das guildas, né? Então, enfim, instituições que concentrem o poder e que concentrem a riqueza e impeçam que essa riqueza seja dividida e repartida, né? Enfim, entre os demais membros da população. O autor também traz uma tese interessante, né, de que a prosperidade, né, ela está ligada à redução do poder político, né? Ou seja, a distribuição desse poder no restante da sociedade, né? E ele traz o exemplo da Revolução Gloriosa, em 1788, onde a monarquia inglesa, por conta da pressão popular, teve uma perda de poder, né, para o parlamento. Então você houve um movimento que dissolveu, né, ou pelo menos diluiu, dissolveu a palavra errada, mas conseguiu diluir esse poder para o restante da população, mais para frente, permitindo um ambiente livre e próspero que culminou com a Revolução Industrial e a um grande alcance de prosperidade do país, né? Uma coisa assim isso é o que eu consegui entender da proposta do livro. E aí já uma pitada de opinião pessoal minha é que ele chega com a questão das instituições, né? Ou seja, as instituições como a grande causa da prosperidade dos países, mas eu acho que, na minha visão, as instituições elas são constituídas por conta da cultura, né? Embora ele digamos assim, refute a hipótese da cultura, mas as instituições elas emanam das ideias vigentes na população, né? Nas ideias aceitas. Quando eu digo cultura, eu digo todo o arcabouço de ideias que são constituídos naquela população, né? Então, eu acho que a análise de que são instituições é uma análise muito, eu diria até simplista, né? Ela explica muito bem, mas ela não fala, tipo assim, então, mas por que alguns países têm boas instituições e outros têm instituições ruins, né? Porque alguns têm instituições inclusivas e outros extrativistas? Para mim ele não responde essa pergunta, e a minha resposta é que por conta das ideias que são vigentes nesses países, né? Países onde você tem que as ideias dominantes são ideias e uma ética de livre mercado, de respeito à propriedade privada, de respeito aos contratos, e isso fomenta a criação de instituições inclusivas e boas instituições que vão gerar o ciclo virtuoso para a prosperidade. Então é isso aí. Um abraço.